Boa noite, pessoal. Tá? Sejam todos bem-vindos. Oi, Claudinha! Claudinha chegou lá. Vamos lá. Então, Boa sejam noite. todos bem-vindos. Oi, querida. E hoje nós vamos falar de Michelangelo Caravaggio, tá? A cara da Marta. Olha lá, olha lá. Tá bom. Hoje nós vamos falar do Andy Warhol, tá? É assim que a gente chama ele, mas não é bem esse o nome dele. O Val já deve ter me liberado aqui, como de costume. Val, Soninha, estão vendo? Tá legal? Valeu, valeu, positivo. Sônia, você está preparada, Sônia? Bonitinha. O Val, eu não sei porque eu estou achando que o Val está de óculos novo e ele não está, mas tá bom. Vamos lá, olha lá. Aí, Val, opa, você está com cara dos anos 20, ó. Vamos lá. Andy Warhol, a fábrica. A fábrica não do nome do ateliê dele, que ele mudou várias vezes o local, mas era, né, a fábrica, mas sim o que ele constituiu, o que esse cara fez, né? E lá vamos nós nos divertir com a aula de hoje. Quando você faz algo extremamente errado, você sempre encontra algo. Olha isso. Eu achei legal quando ele coloca ali, né? Extremamente errado. Desculpe a tradução, aí eu tentei ser mais objetivo possível, tá? Ele coloca mais ou menos isso, então acho que é legal. E é legal lembrar também, lembram de onde vem a palavra errado, né? Ou error? No caso do inglês, não tanto, mas no caso do português, a palavra errar deve vir do número 1 em ivrit, né? Errat. E como é o único número que ele multiplicado por ele mesmo dá ele mesmo, não existe o errar, mas sim aprender, tá? Ou reaprender. Vamos lá. Andy Warhol, essa é uma foto dele de 1975, tá? E aí, no caso, ele nasce Andrew, mais ou menos Andrew, mas vamos lá, Andrew Warhol Jr. Pelo que eu busquei dos textos dele, das biografias, tem esse Júnior, não tem o Júnior, tá? É Andrew e não é Andrew, mas ele ficou conhecido como Andy Warhol, tá? Nasce em 6 de agosto, portanto, olha que legal, ele faz aniversário quando? Amanhã, isso, olha que legal, tá? Eu calculei tudo isso há 5 anos atrás, tá bom? Que hoje nós estaremos nos encontrando aqui para falar dele, tá bom? Eu calculei, claro que quem fez o cálculo matemático, aritmético, geométrico, né, foi o Val que calculou tudo isso na planilha dele. Em Pittsburgh, Pensilvânia, né? Auckland. Auckland é um local estranho, hein? Vocês já ouviram as histórias de lá? Tem uma ilha ali bem estranha, bem interessante. Eu, pessoalmente, gosto desses estudos, mas hoje a gente não vai entrar tanto em Auckland. Mas EUA, né? E falece em 22 de fevereiro de 1987, portanto, com 58 anos ali, né? 58 incompletos, tá? Aonde eu acho que ele poderia ter vivido mais, mas teve um problema de uma cirurgia, qual ele veio a falecer, tá? E ele teve uma educação, tá, própria no Institute of Technology, não no MIT, não no Massachusetts, tá? Mas no Carnegie, tá? E ele fez parte de um movimento pop art ou art pop. Eu quero entrar um pouquinho nisso primeiro, antes de entrar na aula, tá? Pop art ou art pop é um movimento artístico que surgiu na década de 50, 1950, em UK, no Reino Unido, mas que alcançou sua maturidade na década de 60, nos Estados Unidos. Olha que legal, né? Transpôs ali o Atlântico. A pop art propunha que se admitisse a crise da arte que assolava o século XX. Interessante, né? Quando a gente... Esse texto também eu traduzi, né, de um inglês, onde eles colocam bem assolava o século XX. Eu acho tão interessante quem assolava, por que assolava, por que eu trouxe esse texto, né? É um texto acadêmico, pseudo-acadêmico, mas vamos lá, né? Assolava o século XX,
Desta maneira, pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a definição do que seria a cultura pop, aproximando-se do que costuma chamar de kitsch. Pop art é colocado por alguns historiadores como um marco de passagem da modernidade para a pós-modernidade, óbvio, ululante, na cultura ocidental. Gente, como qualquer texto em arte, ou como qualquer texto, ele tem, no mínimo, é um gládio, é uma gládio, quero dizer aqui, uma lança, né, que corta dos dois lados, né, gente? No mínimo, né? Então, quando a gente fala que um determinado assolava, tinha um problema no século XX, né? As vanguardas até 1925, 1928, 29, com a última, né? Que vem a ser surreal, aonde depois você tem todo o desenvolvimento das anteriores, né? E aí, se, por exemplo, a gente pegar Zygmunt Bauman, lembram? A questão líquida da arte, ele não acreditava, que eu tive o prazer de conhecê-lo, tá? Ele não acreditava na pós-modernidade, né? Ele achava que existia uma descontinuação do modernismo, portanto, da modernidade. E não vamos confundir, como a Sandra, historiadora nossa aqui, sabe bem, o período modernista, né, que nós tratamos de falar semana passada de 1860, mas ele tem como marco mesmo 1874, que é onde explode o l'impression, né, o impressionismo. Então, o que é o pop? Existem alguns que acham que o pop não vem de popular, viria de um salto de um artista, que ele pintou alguém pulando numa piscina e seria o puff, o pop, do saltar numa piscina. Daí foi utilizado esse nome e depois, com o caminhar, chegamos à questão do popular mesmo, né? Do inglês para o norte-americano e para aqui, o nosso país também, como nós tivemos vários artistas paulistas brasileiros ligados ao pop, né? Gershman, o Tozzi, né? Então, o Aguilar, né? Então, que estão aí com a gente ainda nessa luta, eles passaram pelo pop, né? Mas isso é para vocês terem uma atenção do que vem a ser o trabalho dele. Aonde a gente vai se debruçar aqui? Nesta questão da cultura popular capitalista. É a base do tema que a gente vai usar numa massificação. Claro, se a gente entrar nisso em economia, se a gente pegar desde a escola de Chicago, ou pegar, então, Adam Smith, né, esse pessoal, nós vamos ter um caminho bem amplo aí para entender o que é massificação de cultura e, ainda mais, massificação da cultura popular, como pode ser capitalista, né? Se o mundo já não foi capital enquanto matéria. Pois bem, vamos pegar desde o nascimento dele, 28, né, até o período de onde ele sai, né, de Pittsburgh e vai para New York, né? Ele vai andando. Mas acho que eu quero falar um pouquinho mais daqui, ó. Ele nasceu em Pittsburgh, deixa eu ver o que eu posso falar. Os pais deles vieram de onde, né? O local dele seria governado na Europa pela questão de uma Austro-Hungria, período austro-húngaro. Eles vieram o que se chamava na época, né, Tchecoslováquia, que hoje o que vem a ser, né, a Tchecoslováquia, o que vem a ser Eslováquia. Hoje essa região, que sei lá, é mais ou menos o tamanho do Piauí, né, gente? Você tem hoje 7 países, né? Você tem Macedônia, né? Você tem Herzegovina, Sérvia, é um conteúdo ali bastante extenso enquanto religião, política, né? E a parte financeira e econômica também. Os pais vieram de lá, aonde resolveram. O pai chegou aqui, depois a família veio 7 anos depois, né, com o falecimento dos avós do Andy, vamos chamar ele de Andy aqui, para chegar pertinho dele. E aí vieram para cá aprender, né, a lutar
pelos Estados Unidos. O Andy Arrow perde o seu pai aos 12, 13 anos, a mãe catolicíssima, porém católica, um catolicismo ligado a catolicismo bizantino, um catolicismo ortodoxo, tá, gente? Então, mas muito religiosa. Pois bem, essa é a base dele. Veja, perdeu o pai quando teenager, né, cedo, né, e a mãe dele aí bastante religiosa, né? E ele sempre foi, essa é a casinha dele, né? O Val conheceu, né, Val? Seu tio foi vizinho dele, não é isso lá? Fala aí para nós aí. Eu conheci a mãe dele, porque nós Ah, tá jogávamos bom, tá bom. voleibol. Justa mãe, vai, Val, obrigado. Então, essa é a casinha dele, obrigado, Val. E, e aí a gente vai dar um salto, vamos para o que interessa para nós aqui, né? O desenvolvimento dele, tá? Aonde ele estuda, aonde tem ele tem, veja, em 1954, esse tipo de gatinho, né? Onde nós vamos ter esses trabalhos aqui cerca de 1953, 55, vejam que ele fez um estudo aonde ele começou já a ganhar dinheiro, sim, fazendo o quê? Trabalhando com marketing, né? Onde ele fazia desenhos. Tá? Olha que interessante. Algum de vocês diria que isso esse Merry Christmas aí é o Andy Warhol, né? Sabe? É bem interessante, né? Agora, em 58, ele já começou a trabalhar fazendo o quê? Desenhos de sapatos. Olha que interessante. E ele nunca negou a homossexualidade dele, tá? Dito por ele algumas vezes, ele era assexuado, olha só, né? Mas aí é uma postura dele, depende das circunstâncias. Vocês vão ver que, em termos de arte, ele é uma pessoa bastante interessante pelas colocações e pela vida dele. Nesse momento que ele começa aqui, já em 1958, a trabalhar com Israel Miller, tá? Ele começa já a ganhar dinheiro, sim, tá? Nesse tipo de trabalho dele. Tá? Olha só como ele desenvolve essa questão do sapato, né? Eu acho que as meninas que estão aqui não gostam de sapato, né? Acho que nenhuma de vocês tem aí os seus sapatos em casa, né? Ninguém gosta, né? Estou lembrando do meu tempo de casado, né? Era um closet só para sapato, né, gente? É assim mesmo, né? E eu tinha ali na minha gaveta, né, de cabeceira os meus 2 pares de sapatos somente, né? Mas a vida é assim, né, gente? É desse jeito. E aí ele já começa a ter um certo desenvolvimento nos anos 60, onde ele já começa a se expor, né, como galerista. E aqui eu trouxe para vocês algo sinistro que ocorre em 1962, para quem tem ela como ídolo, né? Ela falece de uma overdose, onde toca muito já a vida desse artista. Só que o que vocês estão vendo aqui, o que é? É uma pintura, é um desenho. Que técnica é essa? É uma serigravura. O que é serigravura? Né? Eu vou chamar simplesmente aqui de uma impressão, onde ele criou toda uma série de impressões aonde ele interferia, aonde ele não interferia. Interferia quer dizer o quê na arte? Aonde ele fazia uma serigrafia, gravar através do cire, da tinta, né? De um suporte de seda, de um pano, de um papel, de uma tela. Né? Ele escolhia algo como suporte e aí ele poderia interferir ou não com a sua tinta, com o seu lápis, com a sua caneta, com os seus dedos, né? Mas ele trabalhou, a base dele era um trabalho serigráfico, tá? Agora, com a morte, né, de Marilyn Monroe, né, ele começa a ter toda uma difusão, ou seja, olha o que interessante que nós vamos trazer aqui agora. Ele foi realmente uma pessoa do seu tempo. Ele realmente massificava, ele utilizava assim o que acontecia. Lembram Ortega y Gasset? Eu sou eu e minhas circunstâncias? Ele utilizava as circunstâncias em volta dele. Utilizava mesmo, tá? Vocês vão ver ela daqui a pouco de novo, tá? Aonde, ao ponto
dele desenvolver toda uma questão junto com a Coca-Cola. Mas vejam agora, isso aqui em 1962, percebam que legal o pensamento dele. O que é ótimo sobre esse país é que os Estados Unidos começaram a tradição em que os consumidores mais ricos compram essencialmente as mesmas coisas que os mais pobres. Olha que interessante essa frase. Você pode estar assistindo TV e ver Coca-Cola. Você sabe que o presidente bebe Coca-Cola. O presidente. Liz Taylor bebe Coca-Cola. E, imagine só, você pode beber Coca-Cola também. Uma coca é uma coca, e nenhuma quantia em dinheiro pode te dar uma coca melhor do que aquela que o vagabundo da esquina está bebendo. Olha que interessante a visão desse cara. Todas as cocas são iguais e todas as cocas são boas. Liz Taylor sabe disso. O presidente sabe disso. O vagabundo sabe disso e você sabe disso. Olha que interessante brincadeira que ele está fazendo com a Coca-Cola. Nós estamos vendo aqui um texto comunista, massificador, extremamente escola de Chicago, capitalista. Olha isso. Olha que interessante esse texto dele, aonde ele pega desde um presidente, um mandante de uma nação como os Estados Unidos, até eu, o Olivinho aqui, tomo a mesma Coca-Cola. Olha que percepção desse cara. Pois bem. E aí é claro que, nesse período de 60, ele recria, desculpem, a questão da massificação. Nós estamos vendo aqui dinheiro, né? A nota de dólar, né? Como ele manuseava isso, como ele mesmo a imprimia, como ele lidava, lembrando do texto dele da questão de massificação. E mais ainda, né? Quando ele conversou com amigos, ele foi vendo a questão da sopa, né? Do Soup Campbell. Olha isso. Só que, porém, ele... Quem que nós estamos lembrando aqui? Marcel Duchamp, né? O Ready-Made, o deslocamento da obra de arte. E nós estamos aqui nos anos 60. O que vai acontecer daqui a 6 anos? 1968. Não estou falando de 69, a chegada à Lua, não. Tá? Nem da morte de Jimi Hendrix. Tá? Eu estou falando exatamente o que vai acontecer na França, em Paris, nos Estados Unidos, em determinados locais, uma mudança estudantil, onde explode todo um conteúdo de mudança, uma forma nova de pensamento. E daqui a 2 anos, aqui no Brasil, nós teremos a mudança de 1964. Então, esse tipo de trabalho que ele está executando, claro, aí você vai perguntar para um historiador ortodoxo da arte se isso é arte. Vai depender. Claro que, se for um ortodoxo, isso não é arte, né? Aí que entra a questão do depender. Veja o que ele cria em 1963, onde ele trabalha com La Gioconda, que ela já estava com a sua importância, né? Até um dia a gente pode falar dessa obra, por que ela é tão importante, né? Basicamente, ela começou a explodir em importância em 1911, quando ela é roubada, né? Ela some durante 2 anos. Isso é muito importante para uma obra, né? Ela desaparecer, né? Como existem várias obras de grandes artistas que sumiram ou estão sumidas, né? Então, o que nós temos aqui é todo um desenvolvimento e um abusar da política. Quem que vocês estão vendo aqui? Nada mais, nada menos do que a Linda, né? Quem é? A esposa do Kennedy, né? Então, essa mulher, ela é esposa do presidente, né?
né, Jacqueline Kennedy, né, ela torna-se muito importante, claro, até depois da morte de seu marido, né, com quem ela vai se casar, com quem ela se desenvolve. Então, ele vai aproveitando, ele não vai usando o seu contemporâneo, ele abusa do contemporâneo. Percebo aqui, né, onde nós temos Elvis Presley, utilizado por ele quantas e quantas e quantas vezes, e ainda estamos nos anos 60. Olha como ele foi utilizando tudo isso. E aí, em 1963, né, no estado de Nova York, né, realiza suas últimas execuções em cadeira elétrica. E olha o que ele faz, olha o que ele utiliza. A cadeira elétrica. Agora, isso é arte ou não? Claro que é. Claro que é. A questão é para quem, né? Ou, o que nós gostamos de usar bastante aqui, depende do observador, depende do crítico, mas é óbvio que é arte. E ainda mais ele vivendo cada vez mais a massificação do seu contemporâneo. Tá? Agora, quando ele desloca uma palha de aço, né, fazendo dela, olha que legal agora, o que vocês estão vendo aqui? Uma escultura. Ele transmuta essas caixas de palha de aço Braille para um tridimensional na arte. Olha como ele vai deslocando. Ele sai de um bidimensional, vai para um tridimensional, aonde esse período ele já está produzindo filmes, onde ele mexe com música, onde ele vai abarcando toda uma questão da arte maior, né? E, claro, Liz Taylor. Agora, ele é uma pessoa que queria muito o quê? O capital, ou o azeite do capital. O que é o azeite do motor capital? Cash, money, dinheiro. Quantas vezes ele deixou claro isso, né? Que a arte é muito boa, mas a arte de ganhar dinheiro é uma grande arte. Ele deixa isso muito claro, né? Isso é muito bom. Tanto que, quando ele cria os seus espaços, ele terá essas pessoas à sua volta. E, ao mesmo tempo, ele faz inúmeros trabalhos com as vacas. Ele consegue ir e voltar. Ele cresce e diminui. Só que, para ele, tudo tem um movimento. Aonde ele entra, ele cria álbuns de música, né? E claro que é underground, e para ele tem que ter muito esse simbolismo sexual. Ele está muito ligado ao sex appeal. Ele está muito ligado a isso, Andy Al, né? Em 1968, na fábrica, acontece algo bem complicado, né? Valerie Solans, uma manifestadora que queria matar todos os homens do mundo, aonde ela cria um centro dela, qual ela é a única pessoa que eu tenho notícia. Ela manda, como Andy Arrow produzia filmes, ela mandou, né, um projeto para ele, qual a história que tenho, que ele perdeu esse projeto, né? E ela, preocupada com tudo isso, entra na fábrica, dá um tiro, né, num amigo que trabalha junto com o Andy, e dá também, atira, tenta matar o Andy Arrow, que vai para o hospital. E, pior ainda, ele morre. Ele morre, pois ele é ressuscitado. Por isso que falam na história dele que ele morreu 2 vezes, tá? Ele realmente falece, tá? E aí, olha o que ele vai dizer sobre isso, gente. Antes de ser baleado, sempre achei que estava mais pela metade do que por toda parte. Sempre suspeitei que estava assistindo TV em vez de viver a vida. Olha que interessante essa frase, né? Ele estava observando, ele era observador. Às vezes,
né? As pessoas, às vezes, dizem que a maneira como as coisas acontecem nos filmes é irreal. Mas, na verdade, é a maneira como as coisas acontecem na vida que é o irreal. Olha a piração. Os filmes fazem as emoções parecerem tão fortes e reais, ao passo que, quando as coisas realmente acontecem com você, é como assistir à televisão. Você não sente nada. Bem quando eu estava sendo baleado, e desde então eu sabia que estava assistindo televisão. Os canais mudam, mas é tudo televisão. Foi esse o cara que criou os 15 minutos de fama, que hoje deve ser mais ou menos 10 segundos, né? Mas na época, né, ele criou os 15 minutos de fama, aonde ele confunde a vida. Ele era um cara, gente, parece que ele adorava todo esse mise-en-scène, mas era uma pessoa muito introspectiva. Olha que interessante, né? Ele vivia nesse mundo, né, explosivo, e aonde ele vai dando continuidade até em 68 ainda a Marilyn Monroe, tá? Aonde ele entra numa política o quê? De Cuba, nesse argentino, né? Che Guevara, né? Nesse médico argentino que foi para Cuba, né, trabalhar com Fidel Castro, né? Isso, olha, veja a data, em 68, né? Aí, o que acontece nos anos 60? São os anos um pouco menos escandalosos onde ele entra, né? Mas ele percebe a visita, né, de um presidente norte-americano à China. E, nesse momento, ele pega o livro vermelho, olha como ele é plugado. Em 1972, ele cria várias versões de Mao Tse-tung, o livro vermelho. Lembram disso? Vocês devem ter lido no período de faculdade, né? Tem que ler, gente. Todo mundo que passou pela faculdade virou comunista ou pseudo-comunista, né? Então, esse livro vermelho, ele pega... Agora, olha que interessante o que ele faz, né? Com uma caneta, com um batom. Nesse caso, nós temos aqui, pelo menos na minha tela, um fundo abóbora, uma roupa verde amarelado, um batom vermelho e ele azul. Ele brinca com toda essa paleta de cores, né? Esse ar aí risonho, né? Agora, olha como ele se torna político. Como ele vai de um caminho para outro trazendo, né? Essa caveira, essas cores, esse silk, né? Esse silk screen aí que ele vai fazendo, aonde ele começa depois, a partir desse período, receber fantásticas encomendas. Vocês lembram desse chá, Reza Parlev, dele, da esposa, da família? Olha as misturas, onde ele vai se relacionando, né? Aonde ele, de repente, pega quem? Nada mais, nada menos do que Muhammad Ali, em 78. E isso ele vai mais adiante, né? Já na década de 80, olha só. Eu amo Os Anjos, eu amo Los Angeles, LA, eu amo Hollywood. Eles são tão bonitos, tudo é plástico, mas eu amo plástico. Eu quero ser plástico. Olha isso, gente. Eu quero ser plástico. Olha que pirante esse cara. Olha isso. É ele ou a arte dele? Ou a arte dele é ele? Estão sacando? Vocês estão sacando isso? Estão pegando o que esse cara fez, né? E aí, é claro, né? Ele pega para o Museu Judaico de New York, né? Ele faz 10 trabalhos e 10 judeus. E o que ele fala? Não, eu não sou judeu, não tenho ligações plenamente judaicas, mas eu sei que vão vender. Olha que interessante, né? Ele escolhe 10 nomes judeus e expõe no Museu Judaico, né? Em 1980. É bem interessante isso, né? E claro, aí ele vai navegando
não por um riozinho, não por um afluente, né? Não por uma marginalidade. Ele pode ser aonde ele brinca. Aquela foto que vocês viram dele logo no começo, ele estava num evento de drag queens, né? De negros, onde ele estava ajudando os negros drag queen. Tá? Então, olha o movimento todo que esse cara vai criando e vai desenvolvendo. Né? Aonde ele desenvolve, um dia a gente precisa falar sobre isso. Por que que o cifrão, por que que o S é símbolo de dólar ou de dinheiro? Tá? Então, ele vai atrás desses símbolos, ele vai misturando todas essas questões, todas essas fórmulas, né? Aonde ele mesmo se expõe. Então, aquele cara tímido, ele continua tímido. Só que ele faz o que com ele? Ele se mostra como um drag. Ele se apresenta. Ele consegue quebrar isso. Ele faz parte, né? Ele entra nesse itself. Né? Ele vai se desenvolvendo. Aonde ele vai atrás até do grito. Ele vai percebendo também as artes e as histórias da arte, né? Claro que ele vai pegar aqui, nós temos, não sei se vocês sabem, é uma obra que foi vendida a mais de 100 milhões de dólares, porém são 3 obras, né, parecidas, a base delas é cartão. Isso tem toda uma identificação com o trabalho dele, não é canvas, tá? E aí, em 86, ele entra, ele desenvolve mais a si próprio, onde ele se representa, tá? E, claro, né, ele vai entrando também na música, e, claro, com alguém importante, como Beethoven, né, onde ele desenvolve nada mais, nada menos que o Black Lenin, tá? Onde ele busca todos esses conhecimentos e as pessoas à sua volta. Né? E lembrando que, no final da vida dele, ele faz uma sequência que, na minha opinião, tem muito a ver com a mamãe dele, que o Val conheceu, onde ele pinta muito, realmente, como nós já tínhamos visto, né, há décadas atrás, lá Gioconda, Mona Lisa, onde ele pinta. Os últimos trabalhos dele têm a ver com a Última Cena, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. E essa obra aqui foi vendida em 2014, ela foi vendida, eu estou lembrando em reais, tá, gente? Na época foi vendida por 20 milhões de reais. Eu não lembro como seria em dólar. Não sei por que que eu marquei. Eu marquei e foi vendido em Estocolmo, tá? Mas por 20 milhões de reais, tá? Não lembro quanto estava o dólar na época, devia estar 5, né? Então aí vamos falar de 4 milhões, 4 milhões de dólares já foi vendida. Não muito cara, porque a obra mais cara vendida dele é esta aqui, tá? É um Silver Car Crash. Tá? Teve um período nos Estados Unidos que tiveram muitas questões, né, de mortes. E para ele, parece que marcou muito a morte dele, de Jackson Pollock. Lembram? Pollock morreu cedo num acidente de carro, né, e marcou para ele. E essa obra ela foi vendida, né, por 105 milhões de dólares. É a obra mais cara vendida dele, tá? Foi em 2013. 2013 essa obra foi vendida, tá? É a obra mais cara. É meio difícil de ver mesmo, viu, Marta? São acidentes de carro ali, tá vendo? Ele brinca, é uma obra bastante grande, ela tem 2,40 por 4 metros. Olha o tamanho da obra, né? Bem interessante, né? Bem, esse cara, no final da vida, ele continuou tendo alguns problemas depois da tentativa de homicídio, né? Onde ele foi fazer uma cirurgia, né? Aí aos 58 anos, né? Por causa da vesícula biliar, e ele faleceu, não conseguiu voltar aos 58 anos de idade, né? Então, essa é a vida dele. Agora, hoje, oi, Pati, deixa eu ver quem eu não vi ainda. Oi, Anitta, tá bom? Oi, Flora, tá? Oi, Uva, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Oi, Leni, deixa eu ver quem mais, tá? A Zilá tá com frio hoje, hein?
Bem, eu gostaria que hoje a gente entrasse um pouquinho mais na vida desse cara. Eu espero ter passado, vocês viram que eu fiz um briefing mesmo hoje aqui, tá? Que é quase o tempo que eu demoro, mas eu não me aprofundei tanto. Eu quis passar esse timeline dele para vocês, para a gente discutir um pouco mais esse cara para vocês. O que vocês estão achando dele enquanto ser e enquanto artista? Você sabe que ele era um exímio fotógrafo, ele andava com uma Polaroid pendurada, por isso que ele tinha tantas fotos. E além de ter um jornal que ele editava no Sorro, no Village, aliás, ele editava um jornal. Olha que legal que você está trazendo. E ele que criou a Interview. Exatamente. Olha, exatamente. Ele fez filmes, não é que ele foi filmado, ele fez filmes, tá? Claro que ele tinha muito essa questão do sex appeal, tá? Agora, o que a Anitta está trazendo, ele é um cara que tinha uma percepção, ele estava plugado no mundo. Para mim, ele é um dos caras... Fala, Anitta, fala. Eu ia dizer, ele era um super marqueteiro, super marqueteiro. Então, esse é o ponto que a gente precisa tentar entender, né? Ele era um marqueteiro. Agora, o que é um marqueteiro? Eu vou te explicar. Só um instantinho, querida. Ele era um cara plugado no mundo. Ele era plugado. Esse é o ponto. Fala, Anitta. Então, eu estava em Las Vegas, tem acho que um museu que tem 10 quadros. E uma pessoa estava lá explicando. Eu falei, nossa, um quadro do Andy Warhol. Ele falou, eu vou te explicar o que aconteceu. Ele veio para Las Vegas, ele conheceu o dono do hotel, ele tirou foto do dono do hotel, ele fez o quadro do dono do hotel e ele falou para o dono do hotel, eu vou te entrevistar, vem para Nova York. E ele deu de presente esse quadro. Então, ele dava de presente para depois as pessoas colocarem. Só que ele sabia que ele iria fazer esse hotel. Então, a coleção de 10 quadros era só top de linha, era Matisse, era Picasso, e tinha esse quadro do Andy Warhol, que o Andy Warhol fez do dono do hotel e deu de presente para ele. Ou seja, ele era um grande marqueteiro, ele era realmente top de linha de marqueteiro. Tanto que o museu em Pittsburgh dele é o maior museu nos Estados Unidos de um artista individual. Olha isso, né? Agora, eu acho que isso que a Anitta trouxe para nós, que eu coloco aqui em discussão. O artista deve ser marqueteiro? Essa é uma pergunta que ela... O artista, o que é? O artista, lembra um artista que recebe o dom divino da criação? Olha, o dom divino da criação. Se ele é marqueteiro, ele vai mexer com o vil metal. E aí, como que isso funciona para vocês? Algum problema do artista ser marqueteiro? Por mim, nenhum. É uma questão de estilo dele, né? Isso. Algumas observações que eu acho importantes. Primeiro, aproveitando, hoje, 5 de agosto de 62, faleceu a Marilyn, né? Então, já que você falou, aproveitando. Obrigado, Marta. Olha que coincidência. Nossa. Em 62. E outra coisa, eu acho que ele, por acaso, as fotos, ele pintava em cima, me deu a impressão... Desculpe, eu não entendi o que você falou. As fotos, algumas obras que eu vi, me pareciam fotos que ele pintava em cima. São serigrafias. São serigrafias. Por isso que eu tentei explicar antes, a serigrafia, serigrafos, né? É uma impressão. Ele desenhava muito bem. Eu vou dizer que ele desenhava muito bem? Não sei. Eu nunca vi ótimos desenhos dele, a não ser esses desenhos que nós vimos, o Israel Merlin falando dos sapatos,
de desenhos que ele fazia. Agora, a questão na pop art, isso que eu tentei trazer no começo, é a interferência sobre o objeto. Por isso que, olha, para alguns historiadores, a pop art é o hiato, ou é a água divisória do modernismo para o pós-modernismo. Tá? Ó, quando nós estudamos qualquer coisa, olha que extremo, qualquer coisa, depende do lado da mesa que você está. Qualquer coisa. Se você está comprando ou você está vendendo. Tá? Se você for analisar qualquer coisa, depende das tuas circunstâncias. Depende do teu conteúdo. Olha que legal. A Anitta e a Marta, as duas já falaram que não tem nenhum problema ele ser marqueteiro. Né? Agora, existe algum problema dele ser marqueteiro ou do artista ser marqueteiro? Alguém vê algum problema? Não, vamos discutir mesmo isso, sabe? Olha, eu acho assim, podemos citar aqui, então, Romero Brito, vamos dizer que eu acho que é um exemplo de marketing total, né? Tá. E que, assim, as pessoas nem consideram artista, vamos dizer assim, porque... Pera. Agora, vamos tomar calma com isso, Martinha. As pessoas não consideram. Vamos tomar cuidado com as pessoas. Aqui, ó, por exemplo, você trouxe bem a pauta de hoje, o Romero Brito. Quem não considera ele um artista? Vamos lá, vamos dar nome às coisas. As pessoas que realmente se debruçam sobre o estudo da arte. Qual eu sou um deles? Sendo bem claro. Né? Eu concordo com falar dele, e eu estou numa área qual... Olha que legal, olha onde eu estou me colocando no fogo aqui, hein? Tá? E o Picasso, como É isso que eu ia marqueteiro? falar, e o Picasso? Também. E o Picasso? É? Então quer dizer que o Picasso só é marqueteiro? Não. Não. Então, espera aqui, olha só. Lembrando que o Olívio é chato. Eu preciso entender o suporte. Isso que eu ia falar, e o Picasso, né? Não, mas espera. Tá, olha que legal. E o Picasso, por que ele é E o marqueteiro? Picasso? É fácil. Por que é ele fácil. é marqueteiro? Eu vou te falar. Fala. E dinheirista. Eu tenho uma amiga que estava jantando num restaurante no sul da França e um homem desenhou ela porque ela era bonitinha, suicinha, pequenininha. Daí o pai falou, nossa, ele deu o desenho e o pai falou, agora eu queria que você assinasse. Ele falou, não, para mim assinar são 100 mil euros. Não, mas eu te dou o desenho. Mas a história, Anitta, olha que legal. Ele estava, isso foi nos anos 20. Ele estava nos anos 20. Ele estava num restaurante, pediu para fazer, sabe, uma caricatura, ele fez, e aí o dono do restaurante perguntou para ele, você não vai assinar? Falou, se eu assinar, eu vou comprar teu restaurante. Tá? Então, agora, olha que legal. Vocês estão comparando a estrutura histórica de Andy Warhol com a estrutura histórica de Picasso, é isso? Não. Então, vamos lá, Sandra. Não, nós não estamos comparando a estrutura histórica, nós estamos comparando o artista que se preocupa com o valor material da sua arte. Isso, que não é marqueteiro. Não necessariamente. Isso. Picasso não era marqueteiro. Não é marqueteiro, mas ele se preocupava com o valor do seu trabalho. Isso. Mudamos o assunto. Mudamos o assunto. Picasso não era... Quer ver que legal? O que é ser marqueteiro? Fazer o marketing da própria... Não entendi, Nelly. Fazer o marketing, saber se mostrar, saber se colocar em vários lugares e aparecer. Ver e ser visto, não sei. Não, acho que marqueteiro é o cara que hoje em dia é diferente. Para vender coisa.
Não, Vender mas coisa. Pera. Eu vou pedir uma quem coisa não quer hoje. vender? Pera, pessoal, por gentileza. Sejam precisos. Tá. Não falem o que vem à mente. Sejam precisos. Eu digo, por exemplo, tem artistas que não têm esse dom, como Van Gogh. Bom, dom para mim veio de Deus, hein? É um dom mesmo. Ser marqueteiro é um dom. Não é dom. Não, é uma dom. habilidade. Não é dom. Não é dom. Eu Ser vejo. pintor, ser um artista pode ser um dom, mas marqueteiro não. Não. Artista também não é dom. Depende do artista. Do artista, sim. Gente, mas... dom veio com a pessoa sem... Só um instantinho, Charles. Dom não tem técnica. Não, dom não tem técnica. Dom a Gente, pessoa... marqueteiro, a meu ver... Sim. Não é a meu ver agora, gente. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Sustentem o que vocês estão falando. Não, marqueteiro, ao meu ver, ao meu ponto de vista, é quem sabe se vender. É quem sabe vender o seu peixe. É isso que eu penso. Eu É também quem acho. sabe, Vamos lá. quem sabe Marqueteiro. achar este caminho. Quem sabe achar o caminho da valorização do seu trabalho, seja reconhecido artisticamente, claro que é mais fácil. Olha, vocês ouviram agora? Olha como o Charles conduziu. Muito bem, Charles. Está muito claro agora a condução de marketing. Aqui a gente fala marketing, é do inglês. O que quer dizer marketing? É mercado. No mercado. Mercado, tá? Agora, o que é o mercado? Não é à toa que a palavra mercado vem do deus romano Mercúrio. Porque Mercúrio tinha asinhas nos pés, ele levava uma coisa de um para outro. Por isso que mercado, marketing, vem do deus Mercúrio, porque leva de um para outro. É isso. Agora, o artista, olha que legal, olha que legal onde nós estamos entrando aqui. Existe o artista que tem o dom. Ele consegue pintar, desenhar, sem nunca ter estudado. Eu não acredito. Ele consegue. Eu tua malha, não teu preto. Tua malha. Val, dá uma... Obrigado. Tá bom. Ele consegue sem a técnica. Porém, aí vai ter um momento que esse artista que tem um dom, se ele não realizar, se ele não entrar na técnica, ele não vai elevar o seu trabalho. Então, ele tem que se tornar mundano mundo. E aí ele tem que comer. Opa! Aí a gente está entrando em mercado. Eu estou querendo realmente entrar aqui numa questão complexa, senão fica fácil. Aí um dia foi morar no princípio do século passado, né? Vocês vão lembrar, Gertrude Stein com seu irmão Leon Stein. Lembram deles? Tá? Colecionadores do século passado estavam morando em Paris. Aí, né, Matisse estava fazendo uma exposição, a Dama de Chapéu era uma obra dele, aquele Salão de Automne. Quem compra essa obra, né? O Leon. Lembrando que Gertrude era ela era uma eu vou chamar ela hoje de jornalista, uma escritora, tá? E ele era um connoisseur de arte, tá? Aí ele comprou essa obra, Henri Matisse começou a frequentar a casa dele e Leon recebia, né, na sua casa vários artistas. Um dia, o Matisse estava, né, isso acho que 1905, 1906, para concordar com a minha história, 1907. Ele estava na casa do Leon, e aí quem chega? O arqui-inimigo. Todo mundo acha que o arqui-inimigo de Modigliani é Picasso. Não é, não, gente. O arqui-inimigo de Picasso é Henri Matisse.
Os dois competiam o tempo todo mesmo. Estou falando como historiador, tá? Historiador, eu estou falando. Eu mostro o bastão, tá? E aí, quando Picasso entra, né, não queria encontrar o cara lá, e Matisse estava com um negocinho na mão. Aí, de repente, Picasso, né, pergunta: o que você tem na mão? Olha a historinha. Tá? Isso é história da arte, gente. Tá? E aí ele fala: não é nada. Ele fala: sim, eu quero ver o que é. Aí Matisse deu para ele o bonequinho que ele tinha na mão, que ele tinha encontrado numa feirinha, que é um boneco africano. Arthur, você conhece a história, cara? Não. Ele pegou esse boneco, deu para ele, olhou, Picasso levantou, reza a história colocada por Leão, levantou, olhou para eles e foi embora. E foi embora. Vocês estão sacando o que aconteceu com Picasso naquele momento? Surge Mademoiselle d'Avignon. Então, olha a diferença do Andy Arrow para Picasso. O substrato, o conteúdo, o conhecimento. Agora, vamos colocar os dois juntos, né? Aonde, isso é muito importante na arte. Geografia e tempo de vida. E, principalmente, relacionamentos. Relacionamentos. Quando você pega um Picasso e Picasso fala: o maior artista de todos foi Paul Cézanne. Por quê? Porque Paul Cézanne conseguia horizontalizar e verticalizar com o horizonte, com uma árvore. Picasso, bebendo disso junto com Braque, criaram o cubismo. Opa! Aí vamos para Andy Arrow. Com quem que ele estudou para pintar? Lembram quando vocês falaram: ué, mas aquilo parecia uma fotografia dele? Opa! Então, realmente, o Andy Arrow pode ser, olha que palavra não tão boa, um marqueteiro. Quanto que ele tinha de artista e quanto que ele tinha de marqueteiro? Boa pergunta. Então, isso que a gente tem que entender na arte. A arte, gente, vocês já devem ter ouvido isso, espero que eu não seja o primeiro a dizer isso para vocês. A arte, 98% de transpiração e 2% de intuição, gente. Como tudo. O que, Sandra? Como tudo, não é? Olha, agora eu estou com você. Todo trabalho intelectual, tudo. Então, agora, eu menosprezo o Andy Arrow? Depende pela óptica. Como se debruçar na arte e buscar? Sim. Como marqueteiro? Não. Ele tinha misturas dos dois? Opa, não 50-50. Mas eu acho que a posição do Andy Warhol é diferente, ela é contextualizada, como ele mesmo diz, numa sociedade capitalista. Ele não é um artista da criação, ele é o artista da produção em série, industrializada. Os trabalhos dele repetem a mesma coisa, como a produção industrial repete a mesma coisa. Não. Ele é repetitivo. A criação dele é juntar aquilo e dar uma forma. Mas não é... Sandrinha, ele é artista ou não? Ele é um artista da época da industrialização. Não. Ele representa... Olha que legal que você está falando.
olha que legal que você está falando. Ele é daquela época, portanto, lógica formal matemática. Todos os artistas daquela época são iguais a ele. Não, necessariamente, as pessoas então, não são olha iguais. Que legal. Então, não é da época. Ele nunca poderia ter vivido no Renascimento com esse poderia, tipo de... sim, mas seria uma outra pessoa. Claro que poderia. Não, olha, não estou dizendo ele como pessoa. Eu digo esse tipo de trabalho, de pegar uma imagem e reproduzir igualzinha. Você está deixando de ser historiadora. Quer ver? Se Jesus vivesse agora, seria igualzinho a 2000 anos? Se Jesus vivesse 2000 anos antes, seria igual na época? É óbvio que não. Mas a parte formal dele não. industrializada. Olha que legal a arte. Você só pode estudar o artista pelo próprio artista. Não pela época? Não. Você não pode dizer que os artistas daquela época eram assim. Não, isso não mas pode o seu português nos levou a isso. Não. Sim. Todos não, mas ele é um... Você vai ver depois, você vai ouvir depois a gravação, você vai ver a condução das tuas palavras. Elas não levam a isso. Mas não, quer ver que legal? Anos 60, lembram a aula passada? Quantos estilos, movimentos nos anos 60? Sim, o pop sim. É um deles. E ela começou nos Estados, na UK, na Grã-Bretanha, e foi para os Estados Unidos. Agora, olha que legal. Aonde foi para os Estados Unidos? Ela foi para o Texas? Não. Não. Tá? Foi para onde? Para Nova York. Olívio, talvez por ele ser uma pessoa de marketing, né, que você falou, ele usava arte para marketing. Não é talvez. É porque ele e as circunstâncias dele. Agora, olha que legal que a Sandra trouxe para nós, para a gente. Eu adoro me colocar no canto da parede, né, gente? Eu quero estar em contradição, né? Esse é o que importa para nós aqui. O que eu estou tentando trazer hoje é quando a gente faz uma análise sobre um artista ou sobre uma pessoa. Olha a complexidade que é. Nossa, como aquela pessoa pensa. Olha, aquela pessoa ela é desse jeito. Aquela pessoa é assim. Aquele cara, ele sempre foi desse jeito. Opa! Eu estou entrando para o lado pessoal. Então, quando você entra no artista ainda, quantas pessoas habitam a vida de um artista? De qualquer um. Olha a quantidade de séries. Então, o motivo mais profundo que eu estou trazendo o Andy aqui é para a gente refletir na gente. Vocês lembram o título, né? Eu fiz uma série de listas e a Soninha pegou, pincelou lá, artista. Qual o título, Sônia? Espelho e sombra. É o que nós estamos fazendo aqui. Vendo os espelhos, que somos nós, as nossas sombras e os artistas. Então, quando a Anitta traz uma história para nós, quando a Marta entra, quando a Uva traz um outro movimento, quando a Sandra, como historiadora, traz a diferenciação entre Picasso e o Andy, olha que legal. Isso nós estamos sendo platônicos e aristotélicos. Nós estamos entrando no sofisma, na retórica no melhor sentido grego, hein? Na dialética, tentando compreender o que é estar artista e, o melhor agora, ser artista. Olha a distância desses dois. Aí, se a gente se debruçar agora em Romero Brito, o que aconteceu com ele? O que aconteceu
com Aguilar, com Tosi, com Gershman. Olha aí, os caras do lado aqui, tá? Granato. Infelizmente, estou falando de 2 amigos que já faleceram, tanto o Gershman quanto o Granato, tá? Mas pegando os que estão aí, o Aguilar, o Baravelli, né? Que caminho que eles foram fazendo na pop art, se é só pop art, né? Então, é o Antônio Henrique Amaral. Lembram os trabalhos políticos das dele? bananas. Das E, bananas. exatamente, querida. O Antônio Henrique, eu lembro da minha frequência no ateliê dele, que ele é da família da Anitta, tá? Ai, caramba, Tarsila. da Tarsila. Obrigado, Anitta. Da Tarsila do Amaral, obrigado. Então, ele tinha todo um desenvolvimento político, mas o quanto que ele era pop ou não. O pop dele é igual ao Cláudio, né? Reichenberg, né? Então você vai analisando, você tem que pegar. Olha a dificuldade. Eu espero que. Por que esse novo módulo nós estamos trazendo para vocês os estilos, os movimentos, para que vocês entendam cada vez mais que nós não podemos ser simplistas. Aquele cara não é isso. Ele está aquilo num determinado período. Como essa historinha do Picasso e com o Henrique Matisse. Então, quando você pega uma circunstância desses artistas conversando entre eles, claro que eu estou falando aqui não de histórias, estou falando de histórias, onde nós temos esse conteúdo lavrado. Aqui eu estou falando como acadêmico agora, senão fica muito, como que se fala em português? Ao Deus dará, né? A gente precisa, né, Sandra? Precisamos ter essa base acadêmica para entrar. Claro que nada impede aqui que a gente voe, mas aí tem que dizer, agora eu vou voar. Ou é minha opinião, né? Então, eu tento trazer aqui para vocês, a maior parte das coisas que nós vimos aqui hoje não é minha opinião. Tá? É a opinião de um acadêmico. Eu preciso sustentar tudo o que eu estou falando para vocês. 90% do que eu falo aqui não me pertence. É que, por ter memória, eu leio e trago, e aí, com o tempo na discussão, é aqui que eu tenho, olha que legal, é nesse momento que eu tenho com vocês a minha troca, o meu pagamento aqui, onde eu quero desfrutar de vocês a minha instabilidade. Eu preciso de vocês para que vocês me coloquem em disparate, de forma instável. Eu quero que vocês vejam as minhas inseguranças. É nisso, é aí que a gente se descobre. Se eu estou seguro, se meu copo está cheio, se eu sei tudo, gente, acabou, né? Agora, voltando. Andy, o que esse cara foi? O que eu compreendo, ele foi, sim, um grande homem de relacionamentos antes de ser marqueteiro. Agora, olha como ele se trabalhou. Ele era tímido. Ele era tímido. Mas, Olívio, o cara colocou o próprio ego dele. Pois é, olha como ele foi quebrando. Quantas gavetas, quantas personalidades. Essência uma só. Aqui eu estou sendo bem judeu. Essência uma só, mas várias personalidades. Tá? Então, ele foi ao ponto que ele foi se relacionando, percebendo que a vida são relações, e aí ele bebeu de um conhecimento de graduação, como a Marta bem colocou, marketing, onde ele estudou, aonde ele saiu de Petersburgo e foi para onde, gente? Para onde esse cara foi? Belenzinho, Tatuapé, Moca? Nova York. Nova York. Olha a percepção dele. Eu quero azeite. Já que o motor é capitalista, eu quero o que faz esse motor girar. Eu quero dinheiro.
Dinheiro. Então, a regra dele era essa, só que ele, e claro, ele por ser uma pessoa tímida e ao mesmo tempo contraditória, todas as suas ligações, todas, aqui eu estou mordendo a língua, a maior parte das suas ligações estão ligadas às questões sexuais. E se ligava muito a isso. Posso falar uma coisa? Pode, Miriam. Vamos para a psicanálise aí. Vamos embora. Eu estava lembrando de um livro que eu li, eu acho que é esse, do Mário Vargas Llosa, Civilização do Espetáculo, ou outro, eu não me lembro, que ele fala sobre a arte hoje, né? E ele diz o seguinte, ele compara Van Gogh com Andy Warhol. Ele diz que Van Gogh, sim, era um artista que nem era considerado artista quando era vivo. Ele morreu na maior miséria. E hoje vale milhões os quadros dele. Então, ele é um artista e tanto. E o Warhol, ao contrário. Ele viu a fama enquanto ele estava vivo e que daqui a, sei lá, centenas de anos, provavelmente vai estar desaparecido, segundo ele, né? Porque ele não vai crescer como artista como Van Gogh cresceu. Então, ele diz que é um artista do espetáculo, dessa sociedade do espetáculo, dessa civilização do espetáculo, mas que não é um verdadeiro artista como Van Gogh. O que você acha? Muito importante o que você está trazendo para nós. E aí, Miriam, minha amiga, obrigado pela gentileza de perguntar o que eu acho, mas acho que aí eu tenho que estar além disso, sabe? Eu não acho. O que você está sustentando para nós é muito importante. Claro que se alguém quiser aqui falar, Miriam, depende, Miriam. Gente, tudo depende. Porém, o que a Miriam está trazendo para nós é uma base muito bem alicerçada de conhecimentos. Olha as comparações que ela fez. Tá? Isso é muito importante. Agora, isso é uma lógica formal, pelo que nós compreendemos, e eu compreendo, né, a história da arte. Ela se embasa nisso. Tá? Claro que a gente pode chegar a falar, mas Miriam, e a sorte? Miriam, e a mudança? A gente pode sempre, por quê? A única coisa certa no universo é a incerteza. Mas o que a Miriam trouxe para nós aqui, com sapiência, é essa questão da comparação. Isso é muito importante. O motivo, vocês estão entendendo a sequência desse módulo que nós estamos hoje aqui fazendo? Tá? A sequência é dar para nós toda uma... Eu vou usar um neologismo. Obrigado, Val. Uma introdutora, desculpe o neologismo, uma introdutora para a gente se entender através da história da arte e os artistas. Lembrando que essa palavra arte, quando surge no século XII, XIII, Sandrinha, nós vamos falar do trívio e do quadrívio, né? Então, a arte ali era uma outra conotação, que é totalmente, desculpem, diferente hoje. Quando ela passa para o século XVII, aquela arte que surge no século XII, de um labor, de um artifício, de um artífice, ela se desloca da magia do dom, ali começa o desmarcar do dom, e vai deslocando a arte, aí explode em 1747, quando Baumgartner cria a disciplina estética. Ele cria essa disciplina na Alemanha. Então, ali começa a arte existir como hoje, exatamente em meandros do século XVIII, com o iluminismo na Alemanha. Entende como fica... Eu não sei se eu passo isso para vocês. Dá para generalizar tudo, mas a gente já sacou que falar genericamente não é transpiração, né? É algo, né, que deu vontade, não é nem vontade, deu desejo. Vontade aqui, desejo aqui, né?
Acho que o Charles, você está tentando falar alguma coisa conosco? Liga o som, Charles. Será que ele está me xingando alguma coisa? Não, não liga o som, não. Essa piadinha é velha, mas ele estava com um cara que estava me xingando, não estava, não? Dá licença, Olívia. Ele não está. Fala, Arthur. Quando vocês falam a palavra marqueteiro, para mim, ela soa como alguém que está burlando alguma coisa para conseguir um valor que o objeto realmente não tem. Então, fica como se fosse uma espécie de, não de ladrão, mas uma palavra pejorativa para mim. E uma outra coisa que me preocupa, o Denzel Washington, o ator, quando ele ganhou o Oscar, ele fez o discurso dele e agradeceu ao Sidney Poitier, comentando assim: nós subimos nos seus ombros, em ombros como o do Sidney Poitier. Mas ele tem a noção e a referência. O que eu sinto, às vezes, é que a arte se transforma em truques, onde muitos sobem nos ombros de outros e nem sabem quem são esses outros e criam algo que ainda dizem que é original. Então, acho que, para mim, essa é uma das grandes preocupações do que está acontecendo hoje, e de você ser dono ou não da sua própria arte. Então, isso é uma das coisas que me pegam muito quando fala do Warhol e desses artistas que estão surgindo hoje. Arthur, meu caro amigo, muito bom. Muito bom. Olha, indo junto com o Arthur, eu vou lembrar, gente, desculpe a minha memória, tá? Eu vou lembrar um texto de 1946, de Walter Benjamin, tá? A questão dos múltiplos, ou a perda da aura de uma obra de arte. Vocês já leram esse texto? Vocês já ouviram falar desse texto? Não, gostaria de ver. Então, Walter Benjamin escreve esse texto em 46, aonde, quer ver que legal? Vocês estão vendo essa obra de arte aqui, ó? Isso aqui é uma obra de arte, tá bom? Aí dela, eu crio essa. Dessa que eu criei essa, eu crio essa. Desta que eu criei essa, crio essa. Desta que eu criei essa, crio essa, criei essa. Destas que eu criei essa. Destas que eu criei essa até aqui, são todas réplicas de obra de arte. Quando eu crio essa, todas são cópias de obra de arte. Todas são falsas. É chamado a perda da alma. Se você replica, é uma coisa. Se você copia, estão entendendo em português? Replicar não é copiar. E ele, né, com quem existe um livro de cartas trocadas, olha isso, Carol, entre Walter Benjamin e Gershom Scholem. Então, é um judeu falando da perca da aura, ou melhor ainda, da perca da alma enquanto arte. Então, uma obra, o que o Arthur falou muito bem, Arthur. Você foi muito claro. Tá? É que, às vezes, a gente não entende, precisa se debruçar um pouco mais. Mas o que ele disse aqui para nós é que, como disse Sir Isaac Newton, nós estamos aonde estamos porque estamos apoiados em ombros de gigantes. Então, claro que existem aproveitadores, aproveitadeiros, né? Que é a questão da perda da aura. Né? E, às vezes, essas pessoas... eu odeio quando eu faço isso, tá? Eu faço isso muito pouco, mas eu vou ter que fazer. Quando essas pessoas utilizam, olha que nojento isso, utilizam a história da arte para voar. E você usou bem, cara. Não é nem original. Agora,
eu não sei se vocês sabem, olha que legal, olha como eu sou potente. Eu não sei, porque quando eu falo, se vocês sabem, é que eu sei e vocês não, né? Acho tão legal falar assim. Eu não sei se vocês sabem, tá? Se você mudar uma palavra no dicionário, não é mais aquele dicionário. Uma palavra. Uma. Olha que pirante. Então, só que o que está... Vocês estão percebendo onde nós estamos entrando no nosso assunto? Nós estamos falando de filosofia. Nós estamos falando aqui de política. Sabe no que nós estamos falando mais aqui? De realidade. Nós estamos falando de verdade. Nós estamos falando de respeito. Nós estamos falando de integridade. Integridade. Nós estamos falando diferente de um cara que trabalha todo dia e de um ladrão. Não, estou falando do assunto, não os artistas envolvidos, hein? Aqui o assunto ele está girando em torno disso. Nós estamos falando de respeito, de integridade. Agora, isso quer dizer o quê do Andy Warhol? Que ele foi um ladrão? Não. Ele soube aproveitar o seu período como tal. Agora, fazendo uma análise dele quanto artista, quando a Miriam trouxe para nós esse conteúdo entre Van Gogh e o Andy Warhol, a distância é enorme. É como pegar, como se fala em Windows ou em Apple, né? O copy e cola para textos. Né? E aí? Exatamente, Sandrinha. Esse é um conteúdo, né? Então, a questão, quando a gente fala em arte de originalidade, sim, nós estamos falando de criação. Agora, tem que tomar cuidado onde entra a palavra dom. Porque criação não é criação. Né? E aí nós temos que tentar entender o que é irradiação. Esse assunto de hoje é um assunto, para quem é artista, é muito sério para tentar entender. É tão sério que olha o que eu vou fazer agora. Duvidem do que Olívio está falando aqui. Vocês vão ler vários escritores que apoiam e entendem Andy Warhol e outros não apoiam e discordam. Ah, mas Olívio é sempre assim? Claro que é. Né? Eu não conheço nada unânime. Ah, conheço sim algo unânime. A não unanimidade. A única coisa unânima é que não somos unânimes. Tá? Eu adoro essa controvérsia. É bom, né, Sandra? Agora, vocês estão entendendo o porquê desse conteúdo que a gente está seguindo agora? E a próxima aula nós vamos falar de quem? Mário de Andrade. Ai, Mário de Andrade. E depois, o que nós vamos falar? Dos museus. E aí nós vamos encerrar com quem? Economia. Estão entendendo a linha que a gente está pegando aqui? Sabe, essas análises. E veja, nós estamos aqui, como sempre, na ponta de um iceberg. Na ponta. Ficou tenso? Eu vou contar uma piada agora. Tchau, Carol. Fica bem, linda. Um beijo. Fala, pera um pouco, liga o som e fala. Eu gosto da tua voz rouca. Fala boa noite para nós. Consegue. Boa noite. Boa noite. Olha lá, que linda. Não dá para falar. Boa noite. Boa noite. Ô, Charles, você queria falar alguma coisa. Cadê você, Charles? Não, estou satisfeito. Tá nada, você é um cara insatisfeito. Domingo às 15 horas estarei lá. Tá bom, tá bom. Dá um beijo na Miriam e um beijão em você, na tua careca linda. Obrigado, querido, obrigado.
Agora, vocês estão percebendo também o que está acontecendo com o nosso grupo? Né? A gente está juntando as... o que deixa eu ver. Acho que um romano ou um bizantino chamaríamos aqui de um mosaico. Vocês estão sentindo que estão aparecendo os mosaicos? E a gente está trocando? A gente aceita, não aceita, concorda, não concorda? Isso é o importante. Isso é mais enriquecedor, não tem que ter razão. Uhum. Né? A razão é consequência de um momento. A razão é consequência de um momento. E a razão perdura por um momento. Ela é isso, ela é um momento. O que fica, o que nos dá poder sobre nós, é a dialética. É poder ouvir e estar certo, e ficar teimoso. É poder ouvir e estar errado e mudar na hora. Mudar na hora. Lembram? Entre nós adultos aqui, lembra quantas vezes já nos contorceram e a gente não conseguiu mudar na hora porque nós não queríamos dar o braço a torcer? Olívio, lição de moral. Nesse momento, entramos na lição de moral de hoje, e a lição de moral de hoje é... Tá. Aí eu vou entrar em Deleuze. Deleuze é legal, falar da dobra. Dá licença, Olívio, de novo. Filósofo hoje. É bem legal. Licença, Olívio. O quê? Fala, Arthur. É o seguinte, bom, todo esse conjunto de aulas está sendo uma das coisas mais reveladoras que eu estou presenciando, e eu estou aqui porque, na verdade, quando eu fiz a exposição lá no primeiro dia, eu fui levar o material, o Val me convidou para participar. Aí eu demorei 2 semanas, não deu? Aí eu comecei a participar, mas eu já sabia que existia esse grupo. E como que eu soube? Olha que interessante. Acho que numa das exposições que teve lá na Hebraica, eu fui logo no começo, estava começando a me aproximar de você. Aí eu estava lá escutando você conversando com alguém, e esse alguém perguntou, tem aula de história, alguma coisa assim? Aí você falou, sim, tem, mas é uma aula diferente, é para a pessoa... Aí você fez exatamente esse gesto, aprender qual é a sua arte. Aí eu falei, uau! Aí eu só fui entender mesmo essa questão de qual é a sua arte, porque é esse o movimento que você está conduzindo a todos nós. Independente da pessoa ser artista, ela tem a sua própria arte. E esse é o movimento dessas aulas todas, que são absolutamente reveladoras. Agora não tenho o que falar, né, cara? Você tinha que me colocar assim, né? É que quando a gente se conheceu, aí que a gente começou a andar de mãos dadas. Oi. Val, eu te odeio, Val. Te odeio, você viu? Foi você que... esse cara... foi o Val. Agora você não fala nada, né, Val? Eu falei a mesma coisa hoje para a Thali, e para a mãe dela e para o pai. É que ela falou que não vai conseguir entrar agora, mas na próxima vai entrar. Eu imagino, estou ferrado. Não faço mais, eu acho. Gente, é isso. Ó. Eu acho que a gente está juntando todos esses grãos, né, para encher essa galinha, né? Oi, Miriam, voltou, Miriam? Voltei. Você foi feliz hoje aqui, hein? Você foi... Você gostou? Eu não gostei, eu adorei. Esse livro é muito bom, viu, do Lhosa, sobre arte. Muito bom. Não, eu não conheço, olha, sei da existência, mas eu não li. Agora você acabou de me provocar e eu vou ter que ler mesmo. Nossa, que... Agora, claro, eu gostei da tua fala. De repente, o que está no livro não é tão importante quanto você falou. Né? Eu achei incrível, porque ele também. fala da arte, o que é arte, o que não é arte. E o que é arte, ele acha que é o que vai perdurar.
Esse é um dos fatores, não é uma coisa efêmera, né? Andy Warhol, eu nem sei se ele é efêmero, mas ele está há bastante tempo, mas daqui a pouco... Mas olha o que você está falando. Ele está há bastante tempo no que nós falamos na nossa vida. Nossa vida dura, vamos lá, como judeus, 120 anos, tá bom, gente? 120 anos, tá? Agora, quem está perdurando é Fra Angelico, é Cimabue, né? Nós vamos falar quem mais está perdurando? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Verrocchio, né? Então, para ele, esses são artistas de verdade, né? Os outros não são tão artistas quanto esses. Eu achei que você foi bem educada agora e foi legal, como você falou, tão artistas. Olha, não, você foi educada, isso é muito legal. Não são, porque Andy Warhol também é artista. Mas não é tanto. Mas a questão é, eu acho que a Miriam foi bem legal a fala dela agora. Não é tão artista. É um estilo diferente. Né? Isso, Sandra, é diferente. Agora, a gente o menospreza, depende do momento que você está analisando, né? O que importa aqui para nós é a análise. E isso, aí entra o que o Arthur falou. Tem que ser, ele não falou bem isso, mas é isso que eu acho que ele está querendo dizer para nós que é importante. Tem que ser transformador. Tem que ser transformador. Thalia, eu estou dando aula, Thalia, eu estou dando aula. Um beijo, um beijo. É a Thalia, Val, a Thalia que vai inaugurar a exposição com a gente. Ela falou, eu não sabia. Depois eu falo com ela. Bonitinha. Sabia sim. O que, Val? O que, Val? Sabia sim. Eu mandei o convite da aula de hoje. Entendi. Agora, o que o Arthur está tentando trazer aqui, ele pode esquecer. Para de me elogiar que eu não vou aumentar o teu salário, tá? Não vou aumentar o teu salário. Não adianta. A arte. Vocês vão ter paciência agora. Vocês têm, mais 3 minutos, pode ser, gente? 3 minutos, tá? Pode, Val. É o primeiro texto que eu fiz, mas ainda não está pronto, tá? Não está pronto, então eu vou ler do jeito que está. É um texto que eu estou fazendo para um trabalho. A arte é. Ars do latim para o português, arte. Sua etimologia de significante é ligação. Arco, arcado, onde podemos ir para arcano, portanto, segredo. A arte existe se o ser humano existir, pois pede um sistema de significância, semiótica. O ser humano existe, portanto, realiza política, religião, ciência e história. A arte é a sua representação de um ser humano ou de um grupo que utiliza um suporte que seja real ou virtual, onde, através de suas significações, apresenta um conteúdo de circunstâncias. Tá? Cadê? Me perdi. Aqui. Absorvido pelo indivíduo ou seu grupo. Assim, nesse suporte, expõe, através de narrativas simbólicas, desenho, pintura, escultura, multimeios, etc., sendo que esse objeto deverá ser interpretado ou assimilado pelo observador, pelos seus meios sentidos. Quando ocorre essa ligação lógica ou não lógica, a troca de informação fará com que a arte exista. Esse estado comum, ou seja, de comunicação, realiza a ligação dos conteúdos que constroem, destroem e reconstroem estados de ligações entre os seres, criando, assim, um movimento de transmissões, de coligações, para se perceber, e, com isso, o ente vivente é pertencente. A arte é a representação, final agora, a arte é a representação do conteúdo humano
circunstancial que conta a memória e, com isso, dá sentido à própria existência. Eu acabei de escrever esse texto, tá? Muito bom. É um texto que eu estou assinando para um simpósio que nós vamos ter na USP. Eu vou só que eu quero rever ainda, tem umas coisas em português aqui que eu preciso rever em tempo. Vocês entenderam que a arte, agora falou assim, a uva, para mim, arte é isso. O que você acha disso, Miriam? Que agora ela vai analisar. É perfeito o que você falou. É perfeito. A arte precisa do espectador, senão não é arte. E a arte também é alguma coisa que tem que ser decodificada, né? Quando eu estou diante de uma obra no museu, aquela obra vai falar comigo com toda a minha vida. Eu vou ler com todo um código de simbologia que eu tenho da minha vida. E por isso que essa obra vai me comover e não vai comover outra pessoa, né? Uau. Agora, quando alguma coisa, como eu falei do Picasso, né? Que aquele quarto, por exemplo, que ele desenha aquela cadeira amarela, aquilo ali, Van Gogh, né? Muita gente se sensibiliza com aquele quarto pobre, quando conta a vida dele, que ele estava no hospício, etc. e tal, é uma coisa muito forte. Você também tem que conhecer um pouco da vida do artista para entender um pouco aonde você situa, né? Como a música. Miriam, pera, Miriam, pera. Vocês viram essa parte final da Miriam? Que é o que a gente fez hoje. É o que importa. O que a Miriam fechou, o que ela falou no final, o que ela terminou a frase dela, né? Não terminou, a frase dela agora, tá? Não é que ela vai terminar. Ela está trazendo o que importa aqui para nós. É esse feedback, Arthur, é isso, cara. É esse movimento. A vida é o quê? Hermes Trismegistus. É movimento. É movimento. Aí que a gente precisa entender no nosso mundo brasileiro quem é o Lula, quem é o Bolsonaro, quem é Fernando Henrique. A gente precisa entender, não é que eu sou aquilo, eu sou isso. É um todo, Agora, mas é muito difícil? Claro que é. Então, viva a vida mecanicamente. Não como a Miriam elucidou agora. Não seja nem artista, nem observador. Passe pela vida sem sentir. A arte, ela pede sentido conforme for para não ter sentido. Por isso que no texto eu tive que colocar, Miriam, lógico e não lógico. Por isso que eu entrei ali, porque tem que ser lógico, ou não. Né? Não, liga o teu som. E eu cuspi na minha tela. Liga o teu som. Desculpa. Fala. Não, eu só queria falar que não. Não, pera, você não vai falar só, não. Você vai falar do mundo semiótico. Entra nisso. Que é o teu. Semiótica. Não? Fala, querida. Não, liga o som. É você mesmo. Não, a única coisa que eu fiz foi que você falou ou não, eu acho que é e não. É lógico e não lógico. E não, Tá. Eu gosto muito desse movimento. A preposição no português ela é muito interessante, né? Por isso que se chama pré-posição, né? A gente lida com ir e vir, que é diferente, né? Tem no alemão, pena que a Anitta saiu, que o alemão dela é muito melhor que o meu. A preposição no alemão ele já não é tão assim, né? É diferente, né? De nós latinos. Obrigado pelo não. Tá bom, gente? Tá bom. Então, trocamos hoje? Bem? Tá. Tchau, Betinha. A Betinha vai fazer a janta. Vai ter Não tem janta hoje? Não, eu vou cantar. Vai cantar.
Tá. A Sônia também vai, não vai? Eu não estou indo. Às vezes. Às vezes. Eu estou de férias. Tá. Ó, gente, até semana. Eu preciso jantar alguém.